Olá, meu querido, aqui é a professora Letícia Castro, professora de Direitos Humanos aqui da Loja do Concurseiro, e hoje a gente vai para mais um bizu matador de direitos humanos, legislação especial para a prova da PM do Piauí. E hoje eu trouxe, pessoal, acerca do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Trouxe acerca do direito à vida, mais especificamente da pena de morte, que fala no artigo 6, parágrafo 2º, e o segundo protocolo adicional, que vem falar sobre a abolição da pena de morte. Trouxe isso aqui, pessoal, porque pode confundir a cabeça de algumas pessoas. Temos o corpo original do pacto, que fala o seguinte: nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Então, pelo corpo original do Pacto Internacional, ele não veio abolindo a pena de morte. Os estados, ao aderirem ao pacto, eles não têm que abolir automaticamente a pena de morte, mas é restringida. Ele restringe porque não é qualquer crime que pode ser penalizado com a pena de morte. É apenas nos casos de crimes mais graves. Crimes mais leves não poderão ser sentenciados à morte. E aí temos o segundo protocolo adicional, protocolo facultativo. Os estados não são obrigados eu vou aderir ao pacto e eu tenho que aderir aos protocolos adicionais. Não, você adere se você quiser. E aí esse segundo protocolo veio com o propósito de abolir a pena de morte. O pacto em si, o corpo original dele, não veio com esse propósito. Tanto é que ele fala que é permitido. Esta poderá ser imposta nos casos de crimes mais graves. No segundo protocolo facultativo, ele vem com o propósito único de abolir a pena de morte. E aí os estados em que aderem, que ratificam esse protocolo, eles também vão abolir a pena de morte em seus ordenamentos jurídicos. E aí ele fala que não se pode fazer reserva a esse protocolo. O que é reserva? É você falar o seguinte: ok, vou aderir, vou cumprir tudo isso aqui, exceto isso. Ele fala que isso não pode ser acontecido aqui. Por quê? Porque ele quer abolir a pena de morte. Porém, entretanto, todavia, ele admite uma única reserva, que inclusive foi feita pelo Brasil, que é no caso de crimes cometidos durante a guerra, períodos de guerra. E aí, olha só o que ele fala: não é admitida qualquer reserva ao presente protocolo. Essa é a regra. Exceto a reserva formulada no momento da ratificação. Então, no momento em que o país, por exemplo, o Brasil, no momento em que ele foi ratificar, que ele foi assinar esse protocolo, naquele mesmo momento ele tem que colocar, ele colocou que ratifico o presente protocolo facultativo adicional ao PIDCP. No entanto, colocando a reserva de que preveja, com a previsão de aplicação da pena de morte em tempo de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempo de guerra. Essa é a exceção. Essa é a única reserva, é a única hipótese de pena de morte para os países que ratificarem o segundo protocolo facultativo adicional ao PIDCP. Então, veja só, são duas situações diferentes. E a banca, ela tem que lhe dizer o que é que ela quer. Ela não vai cobrar de você o conhecimento dessas duas coisas se ela não falar para você que ela quer isso. Então, na questão, ela vai falar: de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o segundo protocolo adicional, e aí ele vai
ali ele vai estar exigindo de você esse conhecimento, porque você tem que saber sobre o pacto. Se está sendo cobrado de você o pacto, você tem que saber tudo que está lá, todo o corpo dele. E você já sabe, de acordo com o artigo 6.2, que a pena de morte ela pode ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. E aí, quem está lendo, quem, por exemplo, pega a apostila, pega o pacto seco e só lê aquilo ali, ele vai achar que é isso. E aí a gente que está estudando já por videoaula, enfim, sem ser só a letra seca das leis que estão sendo cobradas, a gente já sabe que existe um protocolo adicional a esse pacto, a esse documento e que costuma cair em prova. Mas não se preocupe que as bancas elas vão te falar, elas vão dizer para você no comando, durante as alternativas, que ela quer esse conhecimento. Tudo bem? Então, quando a banca falar do pacto, só do pacto, ela quer o artigo 6.2. Quando ela mencionar o protocolo, aí ela vai querer esse conhecimento aqui de você. Tudo bem? E aí segue aqui o protocolo. O Estado que formular tal reserva transmitirá ao secretário-geral das Nações Unidas, no momento da ratificação ou adesão, as disposições pertinentes da respectiva legislação nacional aplicável em tempo de guerra. O Estado parte que haja formulado tal reserva notificará o secretário-geral das Nações Unidas de declaração e do fim do estado de guerra no seu território. E aí, pessoal, aqui nós temos nosso esquema acerca da pena de morte no Pacto Internacional. E aí nós temos o Pacto Internacional, o corpo original, tá? E temos o protocolo adicional ao PIDCP. E aí, de acordo com o corpo original do texto do pacto, a pena de morte ela pode ser imposta para crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente à época em que o crime foi cometido. Ponto. Já o segundo protocolo, ele vem restringir mais ainda, como eu falei para você. Somente em tempos de guerra, tá? É um requisito. Condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema. Tem que ser de natureza militar de gravidade extrema. E se já houver sido adotada no ordenamento jurídico do Estado. No caso do Brasil, quando ele ratificou esse protocolo, já era previsto na nossa Constituição essa pena de morte em casos de guerra. Então, ele fez a reserva ao protocolo. Então, aqui no Brasil, a gente não tem pena de morte para nada, exceto em crimes cometidos em tempos de guerra, por condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema. E já era previsto antes disso. Tudo bem, pessoal? É essa aqui que você tem que levar para sua prova, porque a chance é muito grande de cair isso aqui para você na hora da sua prova, tá bom? E aí, eu trouxe algumas questões aqui para a gente ver como é que pode cair. Primeira, com relação à pena de morte, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos dispõe que ele falou o Pacto Internacional, ele não falou o segundo protocolo. Então, como ele falou isso aqui, ele não quer saber de você do protocolo, então esquece. É só quando ele pedir de você essa informação. Letra A. Obriga todos os estados que ainda a apliquem a tomarem medidas para sua abolição. Não. O artigo 6.2 não fala isso, não fala de abolição automática à pena de morte. Ele fala que nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, ou seja, ele não proíbe, ele não diz assim, ei, Estado, extingue essa pena de morte aí. Não. Esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Letra B. Não deverá ser imposta em casos de crime cometido por menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em estados de gravidez. Perfeito. Aqui é o artigo 6, é um artigo que você tem que ler, tem que levar muito bonitinho para sua prova, porque fala do direito à vida, então é importante. Então, a pena de morte ela não pode ser imposta a crimes cometidos por menores de 18 anos e também não pode ser aplicada, não pode ser executada a mulheres em estado de gravidez. Perfeito aqui a letra B. A letra C fala que é vedada a sua imposição a pessoas
maiores de 60 anos e a pessoas portadoras de deficiências físicas, não. Ele só fala ao menor de 18 anos e a mulheres grávidas. Nada fala aqui sobre idosos ou portadores de deficiências físicas. D. Pode ser adotada livremente. Não. Isso aqui, tanto no pacto, no corpo original, quanto no protocolo, não pode ser livre isso daqui. Desde que devidamente aprovada pelo respectivo parlamento. Não. A adoção da pena de morte ela não é livre, não é à torto e à direito. E a letra E é totalmente vedada a sua adoção. Pessoal, não. O pacto em si, ele não faz isso aqui. Ficando os estados que ainda adotem obrigados a suspendê-la de imediato. Errado. Não há essa previsão aqui de abolição no pacto em si. No segundo protocolo, há sim essa previsão. Segunda questão. Em atenção ao que dispõe o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seu segundo protocolo adicional com vista à abolição da pena de morte, agora sim, ele quer de você tanto o artigo 6.2 do Pacto quanto o artigo 2º do protocolo adicional. A pena de morte é proibida em qualquer hipótese, pois o direito à vida é inerente à pessoa humana, sendo vedada a formulação de reserva pelo Estado no ato de ratificação do tratado. Não é, tá errado, tá? Não é vedada essa formulação de reserva porque tem a exceção dos crimes cometidos durante a guerra. Letra B. Proibida em qualquer hipótese, exceto mediante reserva formulada pelo Estado parte, no ato de ratificação do tratado relacionado à sua aplicação apenas em tempos de guerra. Agora sim. Tá certo. O protocolo adicional, ele proíbe em qualquer hipótese, porque ele vem com o objetivo de abolir a pena de morte. A única exceção é essa reserva que o país formula com crimes cometidos em tempos de guerra, tá? Por crimes de natureza militar, de gravidade extrema. E aí, mais uma vez, a gente vai ler aqui o artigo 2º. Não é admitida qualquer reserva ao presente protocolo, exceto a reserva formulada no momento da ratificação ou adesão que preveja a aplicação da pena de morte em tempos de guerra, em virtude de condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema cometida em tempos de guerra. Então, essa é a única reserva admitida. O Estado que formular tal reserva transmitirá ao secretário-geral da ONU, no momento da ratificação ou adesão, as disposições pertinentes da respectiva legislação nacional aplicável em tempos de guerra. Então, no caso, o Brasil poderia enviar a Constituição falando sobre isso. O Estado parte que haja formulado tal reserva notificará ao secretário-geral da ONU de declaração e do fim do estado de guerra no seu território. Então, é isso. O resto está errado. Aqui ele fala proibido em qualquer hipótese, exceto mediante reserva formulada pelo Estado parte, no ato de ratificação relacionada à sua aplicação apenas a crimes mais graves, obedecidos os princípios da legalidade, anterioridade e jurisdicionalidade. Errado. É somente em tempos de guerra. Permitida nos Estados partes. Errado, porque ele está falando aqui também do protocolo adicional. Permitida em casos mais graves. Ela é permitida em casos mais graves quando ele quiser de você somente o corpo original do PIDCP. E aqui, pessoal, só para a gente relembrar aqui, para a gente fixar de vez. Pena de morte. Protocolo Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pena de morte. Artigo 6. Artigo 6. Tá? Corpo original do texto. Artigo 6. Qual é a possibilidade? Crimes mais graves em conformidade com a legislação vigente à época em que o crime foi cometido. Segundo o protocolo adicional ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Aqui é mais restrito, somente em tempos de guerra, por condenação por infração penal de natureza militar de gravidade extrema e se essa pena já houver sido adotada no ordenamento jurídico do Estado no momento da ratificação. Então, essas são as possibilidades aqui da pena de morte. Então, pessoal, aqui
foi um pouquinho do que a gente estuda muito mais aprofundado nas nossas aulas dentro do nosso curso. E como é que é feito esse curso? Pessoal, quer passar no concurso da PM do Piauí? Você vai vir com a gente, porque olha só como é esse curso, gente. Ele é um dos melhores cursos que a gente tem aqui na loja. O Tropa Imbatível, ele é muito completo, porque ele tem videoaula de teoria e exercício, a apostila em PDF. Pessoal, eu posso falar muito por mim que as minhas apostilas, elas são muito bonitinhas. Eu destrincho as leis, os documentos que estão sendo cobrados de você, dos direitos humanos. Temos 3 simulados, pessoal. Os simulados, eles são muito importantes, porque o aluno, ele imprime, ele coloca ali na sua mesa, ele formula, ele simula de fato o momento da sua prova. Então é importante esse momento aqui. E também é importante, pessoal, as maratonas ao vivo. São 5 maratonas de exercícios ao vivo, que você no momento conhece 2 professores ali por tarde ou por manhã. E aí é um momento muito bacana, porque é um momento que o aluno e o professor interagem um com o outro ali ao vivo. Você pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas, fazer suas críticas, seus elogios, enfim, é um momento muito bacana que a gente gosta muito aqui. E temos a semana de revisão final online. A semana de revisão final, pessoal, a gente vai e mata de novo todo o nosso programa através de exercícios. E por fim, o acesso por 150 dias por apenas R$ 298. Isso aqui a gente não consegue nunca em cursos presenciais. E mais uma vez lembrando, pessoal, nós ainda estamos numa pandemia, então fique em casa, mas fique em casa estudando e estudando com qualidade, tá? Então vem estudar com a gente, que tá muito bacana o nosso curso. Tá bom? Então aqui, pessoal, eu encerro meu macete, meu bizu com vocês sobre a pena de morte acerca do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do 2º protocolo adicional ao Pacto. Eu espero que você tenha compreendido bacana, tenha gostado dessa aula e até um próximo encontro aqui no nosso canal do YouTube.